Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Neste momento, gostaria de chamar a nossa querida irmã Cesiane para nos transmitir a mensagem, né, de um estudo que ela fez por um longo período, né, por anos,
guiada pelo Espírito Santo para transmitir a todos nós. Hoje ela vai falar sobre José, que é uma história incrível e que o Espírito Santo esteja aqui neste momento para nos orientar e nos ensinar através dela. César, bom dia. Bom dia, Lígia. Bom dia a todos. Eu peço desculpa aqui meu pequeno atraso. A Esther passou mal a semana toda, mas essa noite ela não nos deixou dormir, mas pela graça de Deus estou aqui firme e pronta para compartilhar a mensagem do Senhor. Eu só não vou Amém. abrir, hoje eu só não vou abrir a câmera porque assim, eu acho que eu tô até com olheira assim de tão cansada, mas feliz, alegre em poder compartilhar essa mensagem com vocês. Lígia, já fizeram as 2 orações? Ainda não. Tá, ok. Eu vou, então, começar com uma breve oração e você continua, tá bom? Tá bom. Oremos. Amado Deus, Paizinho de amor, Rei, nosso autor da nossa vida. Obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade, por mais um despertar. Hoje, mais uma vez, a tua misericórdia foi lançada sobre nós. E o Senhor nos comoveu a estarmos aqui reunidos para te render louvores, Senhor, porque somos tuas testemunhas e dizemos ao universo que tu és o nosso Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Não há nada, nem ninguém maior ou melhor que tu, Pai. Neste momento, Senhor, pedimos humildemente pelo teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua palavra. E principalmente, Senhor, sobre a vida da César, a tua serva, Senhor, que tem cuidado de tantas pessoas, assim como teu filho fez, que tem andado por este mundo, Senhor, anunciando as boas novas, anunciando, Senhor, a tua breve volta, porque sim, o Senhor está às portas, Pai. E neste momento, Pai, abre o nosso coração, o nosso entendimento. E mais do que isso, Pai, que saiamos daqui vivificados pela tua palavra, Amém. cheios do teu Santo Espírito, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paizinho querido, continuando na tua presença, quero louvar, engrandecer e adorar o teu santo nome. Jesus, obrigada, Senhor, por a Lígia estar aqui abrindo essa sala, mesmo em meio às dificuldades que ela está. Gostaria muito, Senhor, que neste momento que o Senhor derramasse bênçãos sobre a vida dela, que a curasse, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que a tua filha é um instrumento
como ela vive hoje, como o que ela faz só pelos teus milagres, porque não haveria possibilidade aos olhos humanos dela estar viva. Senhor, e neste momento, ela está enferma. Mas cure-a, Senhor. Proteja, Senhor, ela e a sua família, ela e os seus. Senhor, eu peço uma bênção sobre cada um que está aqui nessa sala. Toma, Senhor, cada uma de nós em tuas mãos. Toma-nos, Senhor, para o teu reino. Toma as nossas famílias, Senhor. Salva-nos, Senhor. Proteja-nos, Pai. Pai, use a minha vida nesse momento. Derrama sobre mim teu Espírito Santo. Porque se eu falar sem o Espírito Santo, posso falar as palavras mais bonitas, que não tem nenhum efeito, Pai. Mas se o Espírito Santo falar, aí sim, Pai, o Senhor tocará nos corações onde precisa ser tocado. O Senhor fará advertências onde precisa ser feitas. Eis-nos aqui, Pai. Somos tuas, somos teus. E queremos ser usados somente, unicamente por ti. Então derrame sobre nós teu Espírito Santo. Viva em nós. Em nome de Jesus. Vive em mim. Vive em mim. Santo e bom Consolador. Limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Em nome de Jesus, amém. Como a Liginha disse para vocês, hoje nós falaremos sobre José. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em algo muito significativo sobre José. José foi dado ao Egito, assim como Jesus foi dado ao mundo. Lígia, você pode colocar aqui para a gente a arte ali de José? Por favor. José, ele não governou sua família, mas ele governou uma nação. Porque Judá, nós vimos que ele governou a sua família. O cetro nunca arredou da mão de Judá. Davi e Jesus, rei dos reis e senhores. Mas José, ele governou uma nação, assim como Jesus. José, ele é uma tipificação de Jesus. O caráter que mais se parece com Cristo é o caráter de José. O Evangelho de Jesus tem poder para transformar a todos que assim o permite. Esses 12 irmãos, essas 12 tribos, elas agora, no tempo do fim, elas serão a glória de Deus nessa terra. Está revelado na palavra de Deus o que ele vai fazer com a raça humana caída. Como Deus pode demonstrar o seu poder. E Atos 1, verso 8 diz assim: e dareis poder para serem minhas testemunhas. Testemunharemos sobre o grande poder de Deus. E o Espírito Santo nos dará poder. Se puder até colocar um pouquinho maior, Lizinha, não sei se pode, né? E o Espírito Santo nos dará poder para sermos testemunhas dele nessa terra. Sabe, essas tribos mostram verdadeiramente que Jesus é poderoso para salvar e para nos redimir
Essa família, que é uma família que foram tantas misérias, mas essa família foi a família vitrine de Deus. Aos olhos humanos, Deus escolhe os piores. E hoje nós vamos falar de José, que foi um grande homem, que conseguiu se manter de pé e firme, vendo exemplos tão maus na sua casa. Sabe, quantas pessoas fazem da sua história motivos para se vitimizar, motivos para os descontentamentos e se justificar. Então as pessoas vivem se justificando, elas nunca são erradas, sempre é o outro que é errado. Mas assim, José, ele não foi assim. E nós vamos ver a angústia dele e como é que José se tornou um homem firme e cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Então, um caráter verdadeiramente nobre que José se tornou. Em meio a ódio, a assassino, a tanta lascívia, mas aí uma lista de coisas terríveis que acontecia nessa família. Mesmo assim, esse jovem se manteve com um caráter nobre. Um homem verdadeiramente que merece ter seu nome nos umbrais da cidade de Deus. Porque nós vimos que muitos deles que vão ter um nome ali na cidade celestial não fizeram por onde. Foi apenas a misericórdia de Deus. Mas José não. José, ele foi um homem que tipificou Jesus. Um homem que perdoou os seus irmãos. Um homem que não murmurava. Passou tanto tempo na prisão, mas não murmurava. Então, entre esses 12, havia somente um que verdadeiramente seria nobre, distinto dos seus irmãos. E ele foi criado entre as mais terríveis influências sobre as mais negativas experiências. José, portanto, ele teve um caráter diferenciado. Ele foi o filho amado de Jacó e Raquel, e o caráter da mãe ele herdou, amável, doce, exatamente como era Raquel. Ele era bonito por dentro e bonito por fora. A Bíblia assim descreve José, assim como ele descreveu Raquel. Nós sabemos que a Bíblia descreve Raquel e descreve José como alegre, puro, dócil, companheiro, de firmeza moral, amigo. Então, assim, José estava sempre perto do seu pai aprendendo. Isso aqui nós precisamos entender e tirar grandes lições. José, ele foi um homem segundo o coração de Deus. José foi o que Deus anela que os seus filhos sejam. José é o que nessa vida refletiu o caráter do Senhor Jesus. Também nos apóstolos, um dos que se mais acabou se parecendo com Cristo, na maneira de falar, no caminhar, no comportamento, em tudo. Ele também era jovem e nós vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Vocês sabiam que José, ele foi em Patriarcas e Profetas,
diz que o caráter de José foi transformado em um dia. Ele estava se tornando mimado, cheio de si, mas a maior miséria, a maior tragédia na vida de José se transformou na maior bênção da vida de José. E qual foi a maior tragédia de José? A gente já vai falar sobre isso. Então, a vida de José ilustra a vida de Cristo. José foi vendido pelos seus irmãos. Vendido. E Cristo? Cristo também foi vendido. Vendido pelos seus irmãos. Nós somos irmãos de Cristo. Os apóstolos foram os escolhidos. E dentre um daqueles apóstolos, um vendeu a Cristo. E nós sabemos que foi Judas, por 30 moedas de prata. Assim como Jesus foi dado ao mundo, José foi dado ao Egito. Assim como Jesus, ele vai casar com uma estrangeira, que somos nós, né? A igreja, Jerusalém, a cidade santa, ela vai descer adornada, né? Como uma noiva ataviada. E é dessa terra. E nós somos os ornamentos. Então, Cristo vai casar com o seu povo. E Cristo, ele já fez essas núpcias, né? E Cristo teve 2 tipos de filhos, judeus e gentios. José também teve dois filhos, Manassés e Efraim. Efraim, nós sabemos que teve uma descendência de gentios. Se você lê o livro de Oséias, o quanto vai falar de Efraim naquele livro. E sempre Deus chamando eles ao arrependimento. Sempre. Mas os dois, então, têm 2 filhos, né? Então, olha só. São tantas características em comum. Mas eu vou começar aqui também pelo nome, mostrando para vocês. E as outras características a gente vai falar um pouquinho mais. Mas o nome, em hebraico, Jesus é Yeshua e José é Yosef. Se você pegar aqui a escrita, os dois começam com Y, né? Então, agora, Yeshua significa Jeová salva. Na verdade, Yeshua Jeová é salvador. E Iosef é Jeová salva. Se você buscar na internet o significado de Yeshua e o significado de Iosef, vai aparecer. Jeová salva e Jeová é salvador. Você vê que é o mesmo significado. Mas não é só no nome, é na vida, no caráter, ilustra Jesus. Veja só uma coisa muito interessante. O que levou seus irmãos a vendê-lo como escravo? Eles queriam impedir que ele chegasse a ser superior a eles. Foi por isso que eles venderam ele como escravo. E quando ele foi levado ao Egito, agora eles pensam o quê? Que eles ficaram livres do sonho, que acabaram, que eles haviam eliminado qualquer possibilidade de que aquele sonho se cumprisse. Vocês lembram? Assim, se tiver alguém aqui que não lembra sobre o sonho de José, eu convido vocês a ler ali em Gênesis a história, né, dessa família. Então, mas eles não sabiam de nada. Sabe, quando Deus quer, até quem trabalha contra acaba ajudando. Anota essa frase aí, Heloísa. Você, Lígia, saiu de novo aqui a tela. Porque assim, eu me lembro que uma vez eu falei uma frase, e aí a Heloísa, ela
ela marcou, e ela sempre menciona. Essa outra frase, vocês podem trabalhar e escrever aí. Quando Deus quer. Quando Deus quer, até quem atrapalha ajuda. Deus usa tudo para o seu propósito. Deus usa tudo, todas as coisas. Todas as coisas. Eu acho que a Lígia caiu e ela tirou aqui o... Mas enfim, tá bom. Mas, sabe, eles não sabiam dos propósitos de Deus. E Deus estava fazendo tudo contribuir para que tudo se cumprisse. Da mesma maneira acontece com Jesus. Vocês sabem que Jesus ele não ia morrer da forma como ele morreu. Não era essa morte que o céu tinha preparado. Não era essa morte o plano da redenção. Mas por que que Isaías profetiza que ele seria desprezado, rejeitado, que como ovelha muda seria levado ao matadouro? Por quê? Exatamente porque Deus sabe o fim desde o princípio. Porque Deus sabe, Deus, ele... Bom, eu vou abrir aqui a... Deixa eu ver se eu consigo mais abrir a câmera. Se estiver muito ruim aqui. Ai, meninas, eu acho que eu vou deixar fechadinha mesmo. Então, assim, Deus, ele sabe o fim desde o princípio. Deus sabia que os seus irmãos venderiam. Então, Deus, ele vai traçando planos para nos pegar. Olha, você sabe, assim, que eu fico muito impressionada com o agir de Deus. Deus, ele traça um plano para a nossa vida e a gente escorrega e a gente sai fora. E o braço, sabe, é o caminho que Deus traçou. Só que assim, quando nós desviamos, Deus tem mais 10 caminhos para tentar ali nos segurar e nos direcionar. Foi o que aconteceu com Sansão, sabe? Deus, ele escolheu Sansão para ser libertador do povo dele. Mas Sansão caiu quantas vezes? Mas sempre que ele caía, Deus tinha um novo caminho. Então, os sacerdotes, eles sentiram inveja de Cristo. E eles temiam que os seguidores deles o abandonassem e seguissem a Jesus. Você sabe que tudo, a raiz é o dinheiro, é a vaidade. Você sabe que os sacerdotes, os rabinos, eles tinham pessoas que seguiam eles. E aqueles que seguiam mantinham a vida deles com ofertas, sabe? Então, assim, agora, o que acontece? Eles temiam que Jesus fosse superior a eles e que as pessoas começassem a escolher a seguir Jesus, que Jesus fosse o rabino deles e que Jesus recebessem as ofertas, sabe? Então, assim, por que Israel não cumpriu as festas? Exatamente por isso, porque os rabinos, eles queriam receber as ofertas e ali eles ficavam segurando as pessoas. Esse é um outro assunto que em um outro momento a gente fala sobre isso. Mas por isso, então eles temiam que Jesus fosse superior a eles. E então eles levaram Jesus à morte para impedir de ser rei. E os irmãos de José levaram José a ser vendido. Na verdade, eles queriam o matar. Na verdade, eles queriam eliminar Simeão. A ideia de Simeão era eliminar José como, mesmo sendo seu irmão. Mas o Senhor não permitiu. Então, o Senhor deu a ideia, então, que fosse vendido. E ali, eles não sabiam, achando que ali eles
aniquilariam o sonho de José e, pelo contrário, eles estavam contribuindo para que isso acontecesse. Porém, eles ajudaram a cumprir essas escrituras. Com a morte de Jesus, Jesus ganhou a batalha contra o mal e foi vitorioso. E os sacerdotes que não conseguiam, porque na verdade os sacerdotes eles achavam que eles iriam cessar aquela praga de Jesus. Quando Jesus morre, queridos, aí sim é que Jesus ficou conhecido, aí sim é que as pessoas procuravam Cristo e eles ficaram malucos, sabe? Então, para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus ele venceu o mal. Ele aniquilou ali na cruz do Calvário. E José no Egito se torna salvador de todo o seu povo. Por isso, José ele perdoa os seus irmãos. Porque José entendeu todos os propósitos. Você sabe que Deus é um Deus muito didático. E ele sempre nos mostra de diversas maneiras que neste mundo há o bem e o mal. 12 horas escuras, 12 horas claras. 2 estações são amenas, são gostosas, a primavera e o outono. 2 são extremos, verão e inverno. 2 fases na lua revela a Cristo, crescente e a nova. 2 revelam o mal, decrescente e minguante. Queridos, são muitos. Deus é muito didático. Muito didático. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia nos diz que os filhos de Deus são os filhos da luz. Mas os que matam, os que roubam, são os filhos das trevas. Agem de noite. Se você pegar Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, você vai ver uma receitinha de bolo para mim e para você. E Deus ali, ele vai dando cada receitinha. Ele diz, olha, em tudo dai graça, orai sem cessar. Ele vai nos dando, assim, cada detalhe da receita de bolo para a gente seguir e ir para o céu. Você quer uma receita de bolo? Sabe, você vai fazer um bolo, você não pega uma receita e vai seguir naquela receita? Você quer uma receita para você ir para o céu? 1 Tessalonicenses 5, segue o que tem ali. E ali o Senhor nos fala, então Deus ele é um Deus extremamente didático. Ele nos mostra tudo isso, está revelado, sabe? Então José ele se torna salvador do povo. E ele perdoa os seus irmãos, porque o Espírito Santo o impressiona. Então, olha, o que acontece? Por que José ele salva o povo? Porque eu estou dizendo para vocês que Deus é didático. E o sonho que o faraó teve foi 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Vocês estão entendendo que o grande conflito, o Senhor é as mesmas coisas, são as mesmas medidas, 12 horas claras, 12 horas escuras, 2 estações do Senhor, 2 estações, o inimigo ele age. Porque, por exemplo, a festa da carne é aonde? No verão. As festas dos santos são aonde? É no inverno. E as festas de Deus? Primavera e outono. Sabe, a lua, o mal pega fases da lua para fazer todas as suas misérias. Então, Deus ele é um Deus didático. E sabe que o mal sempre tentou fazer? Principalmente na parte onde ele governa, porque ele chegou para Deus e disse, é injusta a guerra, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente e o Senhor é onipresente, e eu não sou, e Deus diz, ok, eu me limito à oração dos meus filhos. Então, para Deus atuar nessa terra, nós temos que orar, porque Deus, ele auto se limitou para que essa guerra fosse justa. E sabe o que Deus usa para derrotar Satanás? Ele usa o seu caráter.
E sabe o que Deus vai usar nos seus filhos para derrotar Satanás? É o caráter dos seus filhos. É quando nós permitimos que Deus transforme o nosso caráter. É que nós vamos manifestar a glória de Deus nessa terra. É só quando nós permitirmos que o Senhor nos mude. E para isso, para que Deus possa nos mudar, nós precisamos ter o autoconhecimento. Nós temos que saber qual é a nossa tribo. Nós temos que saber onde eles foram fortes, onde eles foram fracos, para nós lutarmos. Porque quando existia um povo na terra que está glorificando a Deus, porque a Bíblia diz que a glória de Deus inundará essa terra. E é quando os 144 mil estiverem servindo a Deus, porque o céu dá, a natureza dá, tudo dá, só onde interrompe a glória de Deus é no ser humano que é egoísta, mas vai existir um povo que vai esquecer de si mesmo, vai esquecer até dos mais próximos para servir, assim como Jesus serviu. Jesus serviu, ele veio, Marcos nos diz isso, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Por isso que aquela música Envio a Ti diz assim, gastar-te até o sangue sem poupar-te, ó vai lembra todo o meu sofrer. Eu envio a Ti aos campos da seara. E quando nós estivermos sem o egoísmo, nós manifestaremos a glória de Deus. E os judeus, eles vão ver Cristo em nós. Eles vão ver que o Messias que eles rejeitaram, eles vão se arrepender. Não mais como nação. Os judeus hoje não têm como ser salvos como nação, mas eles têm como ser salvos como indivíduo. E são eles que vão nos dar recursos para terminarmos essa obra. E quando os 144 mil tiver mostrando a glória de Deus nessa terra, Cristo vem para reivindicá-los. Tudo precisa acontecer. E sabe o que o mal ele quer de mim e de você? Que nós não revelamos o caráter de Cristo. E José no Egito se torna o salvador do seu povo. Ele esquece tudo que os seus irmãos fizeram. Nós sabemos que José ele implorou para seus irmãos e eles tinham um rosto como de pedra. E eles não, nenhum deles se comoveu e disse, não vamos vender nosso irmão. Todos concordaram. Se um não tivesse concordado, teria sido diferente. Então, de igual maneira, a cruz de Cristo torna o Salvador de toda a humanidade. Cristo também foi vendido por Judas. Ele não foi vendido pelos seus inimigos. A traição não vem da mão de inimigo. De inimigo você já espera o pior. A traição vem da mão de um amigo. E a de Jesus foi do seu companheiro. José foi acusado falsamente. Cristo também. José foi para a prisão. Cristo também. José foi colocado na prisão por erros que ele não cometeu. A paciência, a mansidão de José representa Jesus. Jesus também foi condenado por erros que ele não cometeu. Você sabe quais foram os dois meios que os sacerdotes acharam de acusar Jesus? Foram falsos. O perdão que ambos concedeu aos seus mais próximos. No caso de Jesus, a todos. Mas no caso de José, ele perdoou os seus irmãos. Ele concedeu o perdão.
São muitas características. O perdão que José deu aos seus irmãos é exatamente igual ao perdão que Jesus dá ao humano. José é um personagem na Bíblia que a Bíblia não menciona. Claro que o livro Patriarcas e Profetas diz que José ele estava se tornando mimado e cheio de si. Mas na Bíblia não descreve que ele era mau. Descreve que os irmãos eram maus. Mas José tinha um caráter distinto. O rei Davi, amado de Deus, quantas falhas terríveis se mencionam. Porém, José, sabe, o que a Bíblia mostra é exatamente ele sendo fiel a Deus. José mostra um caráter ali exatamente fiel. E sabe por que José foi fiel no Egito? Porque ele tomou a decisão de ser fiel antes das provas chegarem. Quando você toma a decisão de ser fiel a Cristo antes das provas chegarem, quando as provas chegar, você vai estar forte, decidido já. E aí você vai só manter essa decisão. Então é mais fácil do que quando as provas chegam, você ali naquele momento de tentação tomar decisão. É muito mais difícil. Mas quando você se torna firme e decidido antes das provas chegarem, aí sim você vai conseguir, como José, vencer. Porque eu vou te dizer, nós vimos já o caráter de Judá. Judá, ele foi tentado uma única vez por uma mulher que tinha um véu no rosto. Agora, José, ele foi tentado todos os dias. A Bíblia diz que ele foi tentado todos os dias. Todos os dias. Eu queria só que vocês abrissem Gênesis 37. E vocês sabem por que a história de Judá está ali entre José? Porque o 37 é José, o 39 é José, mas Judá está ali no meio. Olha, eu disse para vocês que aqui vai falar que os irmãos eram maus. Mas eu tenho mencionado José. Queridos, me perdoe por estar abrindo assim a boca, está com sono, mas é porque a minha filhinha, eu precisei estar com ela e eu quase não dormi. Então, olha só, essas são 37, verso 2, quero que vocês acompanhem comigo. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Trazia má notícia de quem? Dos irmãos. Todos os irmãos de José, eles tinham sérios efeitos de caráter, sabe? Então, Cristo, ele se criou no meio de homens más. Ele se criou no meio de homens de má fama, assim como José se criou. De Nazaré pode sair alguma coisa de boa? Você sabia que Nazaré tinha as pessoas que tinham um caráter mais miserável? Nazaré não tinha nada de bom. Nazaré era conhecido por um lugar que tinha só aquele povo de pior escalão. Por isso que na Bíblia, né, nós vemos Natanael falando para Filipe, e pode sair alguma coisa de bom de Nazaré? Na casa de Jacó, pode sair algo de bom. Na casa de Jacó, homens tão maus, pode sair alguma coisa boa? Eu digo para vocês, a resposta é sim. José
pela graça de Deus. Esse filho se sentava ao lado do seu pai, ele se interessava pela sua fé, pelas suas histórias, pelas histórias de Deus. Ele se interessava. José dizia: conta-me, pai, conta-me, pai, mais uma vez a história do caminho. Conta-me, mais uma vez, o Senhor dormindo na pedra, da escada, onde os anjos subiam e desciam. Conta mais uma vez, por favor, pai. Conta-me, conta-me a história de sua fé. Conta-me onde errou. Conta-me onde foi as suas caídas. Eu preciso aprender. Eu não quero cometer os mesmos erros. Que linda amizade Jacó tinha com José. Eles eram companheiros um do outro. Jacó, com todo o seu carinho, desenvolveu um privilégio maior por José. E isso causou muita inveja. A inveja dos filhos. Isso despertou ódio neles. Por isso que chegaram até a ideia de matar José. Jacó percebeu e por isso orava. Tentou falar com eles, alertando, admoestando, de nada adiantou. Então, esses homens venderam José. Sabe, teve um momento que Jacó chamou os seus filhos e disse: por que vocês se comportam tão mal? Eu suplico pelo amor de Deus, pelo amor de Israel. Está em Gênesis. E agora eles odiavam José mais e mais. José tinha um caráter distinto. Só que também ele foi tratado de uma forma diferente e isso lhe fazia mal. E por isso que Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo. Você sabe que nada acontece nessa terra sem que Deus permita. E Deus permitiu, porque José estava se sentindo cheio de si e mimado. E Deus precisava usar José nessa terra. E ele precisava de um caráter distinto. Então ele permite que José possa ser vendido. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ser vendido como escravo era pior do que ser um animal. Era pior do que ser um animal. Se tratavam melhor os animais do que os escravos. Os animais tinham muito mais regalia do que os escravos. E José, ele indo, sabe, para o Egito, ele ali sendo escravo, com as mãos amarradas, ele avista as tendas do seu pai. Queridos, eu quero ler esse texto no próximo estudo em Patriarcas e Profetas. Mas eu tô com tanto sono que eu tô tendo, como diz, sabe quando você vai ficando meio às 11, tonta? E é assim, os meus dias têm sido assim de entrega a Cristo. Então, trato de um, trato do outro. Então, às vezes, quando você passa assim por esses momentos que te requer ainda mais assim, aí o cansaço ele vem, né? Então, assim, nós estamos terminando aqui às 6 horas, está dando às 6 horas, e nós vamos continuar. Vocês vão ver que coisa impressionante quando José tomou a decisão ao lado de Cristo. E é exatamente quando ele vê as tendas do seu pai, José começa a chorar e ele começa a clamar. Então nós vamos ver isso, que assim, o que fez a diferença foi uma oração que José fez. E José clamava ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que ser escravo era pior do que ser um animal. De uma família enorme, agora solitária. Do filho querido, agora um escravo. E ele clama ao Deus de Israel.
ele clama ao Senhor. E ele clama ao guarda de Israel para que ele pudesse ajudá-lo ali, para que ele tivesse forças, sabe? Para que ele tivesse forças para vencer o mal, para ser fiel a Deus. E tem um salmo que é exatamente esse salmo de José. E semana que vem eu vou ler para vocês exatamente onde José ele tem esse encontro com Deus. Ellen White descreve de uma forma tão incrível. Ela descreve de uma forma tão linda. E ela diz que José teve um caráter transformado em um dia. Então, nós vamos ver isso na próxima semana. Então, José, quando foi vendido, esse foi o momento mais triste de sua vida. Foi uma tragédia, mas ele implora a Deus. Ele implora primeiro aos seus irmãos. E o rosto deles era como de pedra, eles não tiveram compaixão. Mas agora José implora para Deus. E quando nós imploramos para Deus, Deus nos atende. Ele atende a nossa oração. E eu vou pedir para vocês, para que vocês possam ter uma vida de oração, para que Deus possa transformar a vida de vocês, assim como transformou a de José. 6 horas. Eu quero terminar orando. Eu tenho orado durante 40 dias. Nós estamos orando por 2 jovens, também por um outro jovem, pela nossa amiga Reiquinha. E eu queria nesse momento orar com vocês por eles. Na verdade, hoje se encerra os 40 dias, né? Mas, na verdade, assim, o dia 20 era o último dia, mas eu quero orar aqui com vocês, por eles, porque veio aqui o despertar e quando nós concordamos, sabia que quando uma ora e outros concordam, tendo a concordância, a bênção, o Senhor, Ele alegra ainda mais o seu coração, porque os seus filhos estão ali intercedendo, orando, e nós estamos fazendo o papel de Cristo, porque Cristo ele é intercessor. Então, quando nós oramos pelos outros, estamos sendo semelhantes a Cristo. Nós estamos intercedendo. Cristo intercede junto ao Pai, e nós intercedemos junto a Cristo. Então, vamos orar? Paizinho querido, aqui estamos na tua presença, para louvar, bendizer e exaltar o teu nome. Obrigada, Senhor, pelas profundidades que tem a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque na tua palavra tem o poder de libertar. E eu peço, Senhor, que neste momento o Senhor possa libertar da escravidão do pecado a Carol, o Josué, a Reica, Pai, o Pedro, a André e o Geraldo. Senhor, tome-os em tuas mãos. Em nome de Jesus, tome essa sala em tuas mãos. Tome, Senhor, essa mensagem, trabalhe no coração dos teus filhos da maneira que o Senhor quer. Cada um vai ter um ponto especial, Senhor. Então, o Senhor fale ao coração dos teus filhos. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Dá-nos força, Senhor, para combater o bom combate, para completar a carreira e para guardar a fé. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me dado forças para trabalhar, fazendo os tratamentos naturais, para cuidar das pessoas, para ver as pessoas sendo transformadas e curadas. E eu te agradeço por tudo, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Lígia, Iapo, Ruth, Heloísa, agora é com vocês, meninas.
Senhor, continuando a oração da tua serva, Paizinho, eu quero te agradecer por mais um amanhecer na tua presença, por mais essa mensagem que o Senhor nos deu e pela condição que o Senhor nos dá de te servir, Paizinho, em espírito e em verdade. É verdade, Senhor, que os dias têm sido maus. Nós temos sofrido, Pai, as mazelas deste mundo, temos andado atarefados. Muitos problemas têm achegados até nós, Pai, mas nós não queremos, Senhor, continuar assim. Nós queremos viver em conformidade com os planos do Senhor. José, Pai, ao olhar ali para as tendas de seu pai, ele fez um pedido ao Senhor. E ali, por tua graça e por tua misericórdia, o seu caráter foi transformado. E independente dos fatos que sobrevieram sobre ele a partir dali, ele viveu em conformidade com os planos do Senhor. Ele viveu para o Senhor. Da mesma forma, Paizinho, eu suplico pela transformação do meu caráter e do caráter de cada um que aqui se encontra nesta manhã. Por favor, Senhor, nos ajude a resistir ao mal até que ele fuja de nós, em nome de Jesus, Pai. A tua volta está muito próxima. Nós queremos viver a eternidade com o Senhor e uns com os outros. Queremos contemplar a tua face para sempre, Pai. Ó Senhor Deus, por favor, nos ajude. Eu ratifico a oração da tua serva por todos esses nomes que foram mencionados, por quem temos orado a cada dia. E temos muitos outros nomes, Pai, também na nossa listinha, e o Senhor sabe. Toma cada jovem em tuas mãos, cada criança, cada adulto, cada casal. Por favor, Senhor, tome cada família aqui representada. O Senhor sabe as dificuldades que encontramos para nos reunirmos aqui a cada manhã, mas aqui estamos, Senhor, para a tua honra e tua glória. Perdoe os nossos pecados, permaneça conosco e nos dê um restante de dia na tua companhia, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor e envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém, amém, amém. Amém. Deixa eu ver a paz. Louvado e exaltado seja o Senhor nosso Deus por essa mensagem. Como orou a nossa amiga Júnia, nós estamos cansados. Esse mundo tem nos imposto um jugo, mas Deus nos manda um recado. Eu estou aqui, coloco o seu jugo sobre mim e tomo o meu jugo, que é leve, é suave. E a SESI hoje, como enviada de Cristo,
trouxe a mensagem de José. José sofreu também, mas ele sofreu porque Deus queria refletir a sua glória através dele. Ele sofreu e se entregou, e refletiu o caráter de Cristo aqui nessa terra. Louvado e exaltado seja o nosso Deus que nos mostra que tudo que Ele permite que nos aconteça é para nossa salvação. É para que nós também possamos refletir o caráter dele aqui nessa terra. Em nome de Jesus, nós todos que estamos aqui na sala de consagração, todas as manhãs, buscando o caminho da consagração, buscando a nossa santificação, nós vamos nos entregar ao Senhor nesse momento e dizer, Senhor, eu aceito as tuas permissões para a minha vida, eu aceito porque eu quero refletir o seu caráter aqui nessa terra. Agora chegou o momento das considerações, que Deus falou aos nossos corações nessa manhã, através dessa mensagem. Quem gostaria de partilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração, um testemunho que você quer partilhar conosco, pode levantar a sua mãozinha. Toma, ó Deus, em tuas mãos, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, faz-o puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Amém, amém. Obrigada, Rutinha. Heloísa, seja bem-vinda, querida. Bom dia, gente! Como é Bom bom a gente dia. estar aqui nessa sala, né? Que Deus venha ser com cada um de nós aqui. Bom, quando a Césia estava falando aqui do povo judeu, eu tinha lido, né, alguns dias atrás algo que eu achei interessante sobre esse povo, né? Falando assim que quando esse evangelho for, isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo, deixa eu ver aqui, 35. A página que é 177. Quando esse evangelho for apresentado de maneira completa aos judeus, muitos aceitarão a Cristo. Apenas alguns pastores cristãos se sentem chamados a trabalhar pelo povo judeu, mas a mensagem de Cristo deve alcançar aqueles que muitas vezes foram ignorados. Olha, gente, como que a história muda, né? Um povo que Deus escolheu para seu povo, que seria a luz para todo o universo, agora é um povo ignorado, né? Na proclamação final do Evangelho, Deus espera que seus mensageiros tenham um interesse especial pelo povo judeu. Muitos deles verão o Cristo do Evangelho nas páginas do Antigo Testamento e compreenderão como o Novo Testamento explica o Antigo. Eles reconhecerão Cristo como o Salvador do mundo. A eles Deus cumprirá as palavras. Aos que receberem e aos que crerem em seu nome, Deus lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Alguns judeus, como Saulo de Tarso, são poderosos nas Escrituras, e eles proclamarão com poder a natureza imutável da lei de Deus. O Deus de Israel cumprirá isso nos nossos dias, quando seus servos trabalharem com fé por aqueles que há muito tempo têm sido negligenciados. Deus revelará a sua salvação. Isso aqui me mostra o quanto que Deus nos ama, o quanto Deus amou José, né?
José foi ali maltratado, né? Ele é um tipo, né, de Jesus, e, e a gente vê o quanto que Deus também ainda ama aquele povo, mesmo que aquele povo, né, quando a gente vai lendo ali profetas e reis, né, todos, praticamente quase todos os reis se desviaram do caminho de Deus, eles eram maus aos olhos de Deus, mas ainda assim, Deus tem uma promessa para aquele povo, e Deus também tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que a gente nunca perca, né, essa fé e essa esperança, mesmo diante das provações. Né? Hoje a nossa irmã Aparecida colocou até um pedido todo especial, ela está passando por um problema que ela não sabe como resolver. Eu acredito que tem muitos de nós aqui também passando por problemas que não sabemos como resolver, mas que Deus possa nos dar a direção, porque a direção de Deus sempre é a correta. E é por isso que José, ao se colocar nas mãos de Deus, em um único dia, ele foi tirar daquele caráter mimado que ele tinha. Esse é o nosso Deus, que trabalha em nós, né, Cesiane? As provações são bênçãos disfarçadas de Deus. E como essa frase, a gente tem outras, né, que eu aprendi aqui na sala, né? Não adianta subir até a metade da escada. Essa foi da Irani. Essa eu não sei quem disse, mas nunca ouço um homem que não ouve a Deus. Se o Senhor não fala primeiro, então não fale. E essa a Iapo sempre repete aqui, quando Deus repete, presta atenção. Né? Então, Deus tem repetido diariamente aqui, né, as suas histórias para nos ajudar a chegar até a eternidade. E Deus tem um povo, desde o passado, que Ele amou e que Ele ainda ama e que Ele quer salvar. Né? Que Deus nos abençoe. Amém, Heloísa. Amém. Eu anotei. Quando Deus quer, até quem atrapalha ajuda. Não é? Essa também é uma frase que a Célia sempre repete. Eu também já anotei. Eu Irmã Ana gosto de Maria. frases, por isso está escrito aqui. Eu tenho essa lista escrita, cada dia vai aumentando uma frase. Pois é, e a Célia falou, anota aí, Heloísa. Quando Deus quer, até quem atrapalha ajuda. Não, e tem uma também, né, que que eu acho que é o que eu mais falo. Deus é especialista em transformar tragédias em bênçãos. Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. Essa é a especialidade de Deus. Anota essa daí também. Amém. Amém, Cési. Amém. Obrigada, Heloísa. Irmã Ana Maria, seja muito bem-vinda, querida. Partilha conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Amém. Primeiro eu quero tirar uma dúvida. Foi Atos dos Apóstolos que ela leu? Sim, foi Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, Pronto, capítulo 35. Eu gosto de falar o capítulo, porque às vezes o livro pode ser diferente, né? E a página não bata, né? Mas está no último, os 3 últimos parágrafos do capítulo 35. Tá bom, meu amor, obrigada. De acordo com o que a nossa irmã Cesiane estava meditando conosco, através da palavra, realmente, se a gente parar como ser humano para meditar nessa mensagem, o homem em si só vem revolta no coração e desejo de vingança também. O homem natural. Mas quando a gente vai estudando essa mensagem detalhadamente, eu louvo a Deus por isso, porque ela trouxe muitos esclarecimentos dentro da palavra e, como ela falou lá para frente, a gente vai ver dentro do Espírito de Profecia que a gente vai adquirir mais sabedoria e clareza desse mistério, dessas palavras, que fica aquela interrogação, por que isso? Por que teve que acontecer isso? Hoje ela esclareceu que José era mimado. O pai mimava muito ele. E para ele se tornar o homem, segundo o coração de Deus, ele teve que ser vendido para ir para um lugar estranho, no meio de pessoas estranhas, para ele adquirir
realmente desenvolver esse relacionamento dele com Deus. E a gente vê, dentro dessa palavra que a nossa irmãzinha trouxe, Cisiane, o quanto, dentro da palavra de Deus, o quanto José clamou aos irmãos para não fazer aquela maldade com ele. E eles não ouviram, eles não deram atenção. E eles fizeram o que estava dentro do coração dele. A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Eles estavam tão cheios de revolta, de inveja, de ciúme, da maneira como José era atencioso com o pai. E outra coisa que eu vejo dentro dessa história, que é real, que foi real, é que eles todos tiveram o privilégio de ter a mesma educação espiritual que José. Só que nenhum deles deram a atenção devida que José deu ao pai através da palavra. E ele foi absorvendo todo o conhecimento que ele queria ouvir mais de uma vez a história do chamado de seu pai. Então, é como a irmã acabou de ler aqui. Quando Deus fala uma vez, presta atenção. Quando ele repete a palavra, presta atenção. E é real, José queria ouvir várias vezes a história de seu pai, da sua conversão, quando ele fugiu do seu irmão e teve um encontro com Deus. Hoje também essa mensagem vem aqui nos trazendo algo que quando ele estava lá no Egito, ele clamou, intercedeu de maneira poderosa pelo seu pai. Ele também orou pelos seus irmãos, pedindo a Deus perdão por aquelas pessoas que não viram nele o que ele poderia ser, mas Deus já tinha visto. É por isso que sempre eu digo às pessoas, não julgue. Deixar Deus trabalhar no caráter da pessoa, porque Deus vê o que vai ser amanhã. Hoje nós vemos o hoje. Nós vemos a pessoa naquilo ali que ele é hoje, que ela é hoje. Mas Deus vê muito mais além. E quando nós deixamos Deus usar a nossa visão para ver aquela pessoa no fundo, o que é hoje para o que vai ser amanhã, realmente a gente passa a ver a pessoa de maneira diferenciada. E passamos a amar mais, mesmo que seja a pessoa rebelde. Passamos a amar mais e Deus começa a fazer o processo de transformação através do nosso joelho na presença dele por aquela vida que nós só vemos com o olho carnal. Precisamos ver as pessoas, eu tenho aprendido nessa mensagem e outras que eu tenho ouvido aqui na sala da consagração, que nós precisamos ver as pessoas não com o nosso olho carnal, que ele condena, ele mata, ele destrói. Mas quando nós pedimos a Jesus para emprestar os olhos deles, que ele nos mostra espiritualmente, a gente vê coisa linda nessas pessoas. Olha quantas histórias a gente tem ouvido aqui nessa sala. De pessoas que era assim, que era assado, e Deus fez uma mudança. Através de quê, irmãos? Através do nosso joelho, na presença do nosso Pai, orando, intercedendo, dando a nossa vida para salvar outra vida no joelho. E isso tem nos enriquecido espiritualmente. Como ela falou, e é real, Jesus, em São João 17, ele foi intercessor dos discípulos e também daquela grande multidão que o seguia. Nós somos intercessores das pessoas que chegam até nós e dizem assim, ore por mim. Por que eles pedem, ore por mim? Porque, com certeza, de acordo com a nossa relação, nossa intimidade com Cristo, no nosso dia a dia, intercedendo por outras pessoas, eles verem. Mesmo, não é para a gente perceber, é para a gente ouvir, eles testemunhar, porque eles veem em nós algum detalhe de Cristo. E quando a gente ora de verdade, que sangra o nosso joelho na presença do Senhor, por esses pedidos a gente vê resposta. José viu resposta, irmão. E eu louvo a Deus por essa mensagem, porque muitas pessoas, quando vê a gente passando pelo vale, perguntam para nós, aonde está o teu Deus? Salmo 42, ele fala, aonde está o teu Deus? E nós temos que dizer aonde está realmente o nosso Deus, dando a resposta da vitória a essas pessoas que pedem de nós, aonde está o nosso Deus? José mostrou para eles aonde estava o Deus dele.
lá no Egito. José mostrou quem era o Deus dele para o faraó e para muitos. Nós também temos essa autoridade que Cristo nos dá dentro da sua palavra de mostrar para o mundo aonde está o nosso Deus e quem é realmente o nosso Deus. Essa é a minha participação para a glória de Deus. Amém. Obrigada, irmã Ana Maria. Muito obrigada pela sua consideração. Mais alguém gostaria de partilhar conosco? Cési, seja bem-vinda de novo, amiga. Não, olha só, é só para deixar uma coisa assim clara, né? Irmã Ana Maria, assim, Deus, ele não foi ele quem levou José para ser vendido, mas ele pega a situação e transforma em bênção. E ele permitiu para moldar o caráter de José. Mas a ideia de vender, que eles queriam matar, né? Então, Deus realmente pode ter ali, olha, venda, não mate. Isso aí a gente não tem como ter certeza, mas uma coisa a gente tem certeza, que Deus usou essa situação para moldar o caráter de José, que ele transforma tragédias em bênçãos, e que Deus permitiu. Isso é um fato. Mas nós não sabemos, assim, não temos como falar assim. E, na verdade, Deus, ele nunca quer o mal para os seus filhos, né? As escolhas são dos seres humanos. Então, assim, Deus não é Deus, assim, que a gente não pode dizer assim, Deus vendeu José, entendeu? Para transformar o caráter. Não, ele usa situações para transformar em bênçãos. Mas a ideia, a decisão foram dos irmãos. É só para assim, esclarecer esse ponto, mas Deus permitiu. E quando Deus permite, porque ele quer transformar as tragédias em bênçãos, as provações em bênçãos, as maldições em bênçãos. Eu me coloquei, licença, irmã, eu me equivoquei na palavra, mas realmente é desse jeito que eu vejo como a senhora falou, entendeu? Na certa eu me excedi na palavra, mas é isso aí mesmo que a senhora falou. Obrigado por me corrigir na palavra, mas a ação é essa aí mesmo. Obrigada. Assim, nem é uma correção, assim, só para que senão as pessoas vão falar assim, Deus vendeu José, né? Assim, foram as decisões dos irmãos, né? Eles Eu ia falar justamente isso, eu ia falar, os irmãos de José venderam ele, mas Deus que permitiu, porque ele precisava ser moldado. Era isso que eu ia falar. Viu? Isso. Mas obrigada. Tá bom, irmã. Tá bom. Às vezes a gente entende, mas na hora de expressar, né, a gente acaba... Tá certo, Ana Maria. Deus abençoe. Muito obrigada. O Espírito Santo, é por isso que é na unidade que Deus ordena a bênção, né? Deus usa o nosso entendimento e nós vamos falando e vamos esclarecendo, e Deus nos dá a oportunidade de esclarecer. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Obrigada, César, obrigada, irmã Ana Maria. Amém. Heloísa ainda está com a mãozinha levantada. Você ainda quer falar, minha amiga? Não, desculpa, eu esqueci de abaixar. Ah, então tá bom. Eu não vejo mais, então, nenhuma mãozinha aqui levantada. Então, nós vamos fazer a nossa oração final para a gente terminar o nosso culto de hoje. Alguém gostaria de orar? Alguém pode fazer a oração final para nós? Eu posso orar. Amém. Obrigada, irmã Terezinha. Irmã Ana Maria também gostaria de orar? Podemos ter duas orações. Sim, minha irmã. Para a glória de Deus. Ok. Louvado seja o nosso Deus. Então, a irmã Terezinha ora, depois a irmã Ana Maria. Oremos, então. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos maravilhosos que passamos nessa sala,
aprendendo coisas maravilhosas da tua palavra. Cada dia, Pai, nessa sala, a gente tem a oportunidade de ouvir mensagens tão tocantes, que tanto nos despertam, que tanto despertam em nós o desejo, Senhor Deus, de consagrar e santificar mais a nossa vida, Senhor, de termos um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Quero agradecer ao Senhor pela vida da Cési, pela vida de todas essas meninas, Pai, que hoje de manhã, antes de eu entrar na sala, já orei por elas, ó Pai, porque elas têm compromisso de, na hora certa, abrir na sala. Eu peço, Senhor, que derrama as tuas bênçãos. Quero colocar mais uma vez a vida da Lígia em tuas mãos. Rogo, Senhor, pela saúde dela, pela cura dela. E clamo, Senhor, se nessa sala tem alguém que tem algum problema de enfermidade, que está com alguma enfermidade, alguma moléstia, eu clamo, Senhor, que derrama as bênçãos da cura sobre cada um de nós. Eu peço ao Senhor também, Pai, abençoa cada lar representado, cada família, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Peço, Senhor, pela vida da Cési, Pai, toma em Tuas mãos o ministério dela, Pai, derrama sobre ela o Teu Espírito Santo e nos ajuda hoje a andarmos com o Senhor e passarmos um dia de íntima comunhão com o Senhor. Nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, querido Pai, continuando na tua presença, concordando com o coração da tua serva, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar trazendo mensagens de enriquecimento espiritual para as nossas vidas. Pai, quão bom, verdadeiramente quão bom está em tua presença, apresentando vidas, Senhor, na quais o Senhor vai transformar, porque esse é o caráter do Senhor, fazer mudança, libertação e transformação. Ó Espírito Santo, para o teu servo José chegar aonde ele chegou pelo teu poder, ele precisou passar por um deserto, pelo pranto, pelo choro, até ele realmente entender que ele estava em uma prisão, solitário, longe de tudo e de todos, mas não longe do Senhor, não longe da tua visão. Assim somos muitos de nós, Senhor. Quantas mulheres estão escravizadas pelos seus que precisa ser livre para te servir, Senhor. Quantas famílias que estão destruturadas, que precisa chegar ao altar do Senhor para encontrar o verdadeiro motivo de viver e reconhecer que o Senhor é o único Deus que tudo pode fazer para que a paz reine em seus lares. Deus bendito e amado, nesse momento, no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu quero te apresentar mais uma vez a vida da Cesiane, a vida da Iapo, a vida também da Lígia, Senhor. Eu tenho orado por ela, Pai. Pela saúde dela, Senhor. Cuida da tua filha, Pai. Sustenta ela nos teus braços de amor e ajuda ela, Senhor, naquilo que ela está precisando hoje para a glória do teu nome. Pai de amor, Deus de poder e bondade. O leão da tribo de Judá. O Senhor tem lutado pelas nossas vidas, Pai. O Senhor tem guerreado pelas nossas vidas, porque o Senhor sabe como é limitado o nosso dia a dia aqui na terra. E o que nós desejamos é grande demais, mas nós também temos visto que a luta diária tem nos sufocado, Pai. Tem nos escravizado, meu Deus, mas o Senhor é Pai, que sabe das nossas limitações, e no momento certo o Senhor nos dará a vitória, Senhor. A vitória, Pai, para sermos livres, para servir o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e força. Obrigado por esses momentos excelentes que passamos diante do Senhor, juntamente com a tua igreja, que tem se consagrado, que tem se santificado no altar do Senhor, para ser libertadores de outras almas através da oração. Fica conosco, Pai, dirige a nossa vida hoje. Eu bendigo o teu santo nome na beleza da tua santidade. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos santifica, nos purifica pelo teu sangue, Jesus, para que possamos estar aptos para levantar um clamor por alguém ou pela nossa própria vida, para que as nossas orações sejam apresentadas pelo Espírito Santo diante do Pai, que as bênçãos sem medida sejam derramadas sobre essas pessoas que o apresentamos. Obrigada, Senhor, pela vida da tua serva, Cesiane, mais uma vez eu te apresento ela,
e dá-lhe força, Senhor, para a batalha. Ela está se sentindo cansada. Renova, Senhor amado, a força dela como da águia, Pai. Ela precisa ser uma águia voando pelos lugares desertos que ela precisa levar a tua luz, tanto quanto cada uma de nós que somos preparadas no ministério do Evangelho, Senhor. Obrigado por essas almas, Pai. Rogamos a Ti, encarecidamente, que nos dê um dia inteiramente na Tua presença, nos conduza pela Tua graça, Espírito Santo. No nome santo de Jesus eu oro. Amém. 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 Louvado seja nosso Deus. Hoje eu não consigo compartilhar o hino porque eu estou no meu celular, mas eu descobri que eu sou uma adoradora. Então eu vou cantar o hino final. 523, envio a Ti. Envio a Ti aos campos da seara. Tá baixo, não Se me estamos te ouvindo, não. aceifar, sem honras receber. Melhorou? Sofrer por mim, Não, tá baixo. ingratidão e escárnio. Contigo estou, terás o meu poder. Envio a Ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver, gastar-te até o sangue sem poupar-te. Ó, vai e lembra todo o meu sofrer. Envio a Ti as almas quebrantadas, e por alguém orar, chorar, velar, o fardo erguer de corações cansados, vai com fervor do meu amor falar. Como o Pai enviou-me a mim, eu envio a Ti. Amém? Que nós tenhamos todos um bom dia, que o Senhor Jesus esteja conosco e que nós possamos refletir ao longo desse dia nessa mensagem e que nós possamos buscar sempre estarmos juntos para buscar refletir a glória do Pai aqui nessa terra. Um bom dia para todos e até amanhã.